É o tema da campanha? A Deus vou levar. A Deus vou levar. Amém, glória a Deus. Quem pode dizer a Deus vou levar? Aleluia, meu Deus. A Deus vou levar. É muito forte, né? Aleluia. Você pode dizer a Deus vou levar. Aleluia. Eu peço que eu vivo dizendo todos os dias isso. Porque todo dia está difícil. Amém? Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias. No tema, eu não sei qual é o versículo do tema aqui da campanha. 2 Samuel capítulo 9. E Verso 1 ao 3. 1 ao 6? 1 ao 3. 1 ao 3. Então, os irmãos, abram vossas Bíblias. Porque quando o pastor me pede para representá-lo, amém. Porque quando o pastor chega tarde na minha casa, ele diz: missionária, não vou poder estar. Você pode me representar? Aí fica difícil, né? Aí você não sabe a campanha, você não sabe nada. E quando é uma campanha, quando é um culto, outro que você venha, eu posso testemunhar, outra coisa assim, é mais fácil. Mas quando é uma campanha, não devemos quebrar. A campanha tem que ser seguida. Porque quando você faz um propósito com Deus, você mantém o propósito com Deus. É ali. Porque a campanha é algo que você faz para Deus. Não quebre aquele propósito que tu fez com Deus. Se você prometeu que viria desde o primeiro até o último dia, venha. Porque se você falhar não é com você, é com Deus. Venha na campanha. Faça o teu propósito. E Deus honrará. Eu sou testemunha disso, porque até o dia de hoje, todos os propósitos que eu comecei, eu fui até o fim, o Senhor me honrou. Aleluia. Porque o Senhor honra aqueles que merecem honra. Então você tem que honrar aquilo que você fez com Deus. Você tem que honrar no teu propósito, naquilo que você fez. Irmãos, como eu não sabia, eu abri a Bíblia. Em 2 Samuel 9, mas eu gostaria de ler o 5 e o 6. Posso? Que diz assim: 2 Samuel 9, o 5 e 6, irmãos. Eu gostaria que o irmão me perdoasse, eu com muita dificuldade de visão. Eu sofri um acidente, muita gente não sabe, acho que nem meus amigos que estão aqui. Eu tinha 23 anos de idade, eu sofri um acidente. E nesse acidente, eu perdi a visão, a audição e a voz. O Senhor me devolveu a voz e a visão. Eu não tenho audição. Por isso, às vezes eu falo muito alto, às vezes eu não tenho retorno. Muitas pessoas não sabem disso. E é real. E os médicos, 23 dias e como os médicos disseram assim: ela não vai ver, ela não vai ouvir, não vai falar. O Senhor restaurou minha voz. O Senhor restaurou a minha visão. O seu canal que transmissor, ele não existe mais, devido ao ferro que cortou a minha cabeça. É difícil eu falar que eu não tenho audição nos locais aonde eu viajo, aonde eu... Ela é um pessoal meu. Mas eu quero dizer que nem mesmo com esse aparelho que eu uso era para mim estar ouvindo e eu escuto. E tem muitas vezes que o meu esposo se surpreende, porque só eu e ele em casa sabemos disso. Ele se surpreende que muitas vezes toca o telefone, eu vou lá e atendo e ainda falo com a pessoa para depois pôr o aparelho. Essa semana foi isso que aconteceu e isso é impossível. Eu falo para a pessoa, sei que a pessoa está falando e respondo para ela, para depois falar. Aconteceu com meu filho ligou pela manhã e eu estava dormindo, levantei, atendi o telefone.
Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Irmãos, tome assento, por favor. Eu acho lindo quando se fala sobre rei Davi, quando nós começamos a falar sobre ele. Nós sabemos que ele era rejeitado pelo pai, pelos irmãos, e que estava lá no campo, apacentando ovelhas. Aleluia, meu Deus. Às vezes, nós somos os rejeitados da família. Mas é nós que o Senhor arranca de lá e traz para fazer a obra dele. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Eu já não tive pai e mãe. Eu tive pai e mãe, sim, com certeza, porque, né? Senão não haveria nascido. Mas no hospital, meus avós que me criaram. Aleluia. Aliás, eu fui criada por uma avó, depois por outra. Rejeitada deixava, com certeza, desde o ventre. Mas com certeza, como o Senhor disse ao profeta Isaías, no ventre da tua mãe, ali eu te escolhi. Ali eu te Aleluia. levantei. Foi ali que o Senhor me escolheu. Você não é um qualquer um, você vem aqui porque você veio aqui, porque você é um escolhido de Deus. Glória a Deus. Se o Senhor não tivesse te escolhido, você estava lá fora. Mas o Senhor te escolheu. Mas para mim falar, não posso contar toda a história, mas para mim falar sobre a Deus Lodebar, eu tenho que falar sobre uma aliança feita de Davi a Jonas. Aleluia. Eu tenho que voltar lá em 1 Samuel 20 e verso 11 para falar sobre a aliança que Davi faz com Jonas. Diz assim: então disse Jonas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Chamarei eu o meu pai amanhã. E a esta hora, ou depois de amanhã, se houver coisa favorável para Davi, então eu também mandarei dizer. Irmãos, a aliança que havia entre estes dois homens. Porque Jonatas era, pela hierarquia real, para ser ungido por rei, por ele era filho de Saul. Mas o Espírito de Deus desce sobre Jonas e revela a ele. Ele disse: então vai. Porque o Senhor Deus seja contigo como foi com meu pai. Naquele momento, Jonas dizia a Davi: você será o meio ungido por Deus. Então ele já tinha no seu coração, ele não desceu a raiz de amargura, da inveja, não. Ele sabia que quem escolhia o rei era o Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Então, naquele momento ele usou as asas da humilhação, de ser um servo obediente a Deus. Então ele disse: que o Senhor Deus seja contigo, assim como foi com meu pai. E o Senhor foi com Davi, porque ele obteve a bênção de Jonas. Naquele momento, Jonas cortou com uma coroa real, mas sim com um propósito de Deus. Aleluia. Tem tanta gente se importando
conversão. Eu fui aprendendo como estou achando de Deus quando cheguei lá, naquele país, em terras estranhas. Já fui logo cuidar de uma congregação. E mais outra congregação, 40 quilômetros. Eu fui para a cidade de São Vicente. Primeiro eu fui para Poçada. O pastor Rito me manda para São Vicente, 340 quilômetros, já sentido a fronteira Uruguai e Rio Grande do Sul. Me manda para São Vicente. Eu vou para São Vicente cuidar de uma congregação com 11 pessoas. Era uma congregação que estava lá e o obreiro abandonou, foi embora e deixou a congregação, estava para fechar. O pastor missionário, você precisa sair daqui da capital e ir para aquele local. E ali eu me desloco e vou. Porque ali na capital eu tinha um apartamento, ali eu tinha conforto, mas eu tive que sair dali e voltar para o interior, para uma cidade muito difícil. E eu não tinha carro lá. Eu tinha que fazer 40 quilômetros dali para cuidar de um casal. Um casal lá no sítio, lá bem fundo, mesmo, 40 quilômetros. Nós tínhamos a pé. São coisas que com a experiência que eu tive com o meu Deus. Mas antes dessa experiência, eu passei por essa experiência amarga. 3 meses após eu ter aceitado Jesus, veio o câncer. 3 meses, irmão. Chegou Lodebar na minha vida. Aceitei Jesus, Lodebar já veio para a minha vida. Eu realmente estava com câncer. E não tinha cura. Pela medicina não havia como o meu pulmão ser restaurado. Não havia condições. Mas eu creio naquele que tudo pode. Naquele que expõe todas as coisas. Aquele que faz o impossível. Porque, Senhor, o nosso Deus, olha como eu ficava impedida. Aquele câncer começou a gerar feridas sobre o meu corpo. Quando eu tirava minhas vestes, saía pedaços. A minha filha, ela pegava um soro fisiológico e começava a limpar. Porque aquilo cheirava mal. Aquilo cheirava mal. Mas não era aquilo demais, não. Demais era a dor e o sofrimento que um câncer traz. Se você tiver alguém na tua família que esteja passando por qualquer tipo de câncer, diga a ele que tem Deus que salva, um Deus que cura. Como é que você vai ter? Eu dizia, Senhor, agora eu aceitei a Ti como Senhor da minha vida. Depois de tantos anos, eu não te conheci. E agora, Senhor? Eu estou com você. Eu estou indo embora, Senhor, e agora? Aleluia, O câncer está comigo. E se tivesse como estivesse naquela situação precária, como é que eu vou viver? Meu Deus! Não há mais saída. A medicina deu 6 meses e eu ainda fui lutando. Cheguei a 8 meses na enfermidade. Mas tem uma coisa. Muitos não dão ouvido à voz de profeta de Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado. Meu Deus! Eu ainda não descobri quem é esse pastor Luiz aqui de São Paulo. Eu nunca mais vi ele na minha vida. Eu só sei que o nome dele é Pastor Luiz, que é daqui de São Paulo. Porque eu era recepcionista lá na porta, irmão. Meu primeiro trabalho na igreja foi recepcionista, foi lá na porta. E eu estava lá em lutas comigo mesmo, dizendo, Senhor, como é que eu vou fazer? Agora, Senhor, eu vou morrer.
eu estou aqui para fazer a vontade do soberano Deus. Se você quer sair de Lodebar, se você quer sair de lá, você falou nessa vida, você tem que ter aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Que Ele te tira de Lodebar. Ele vai preparar uma mesa com banquete, porque muitos querem sair de Lodebar, mas não pagam o preço para sair de Lodebar. Para sair de Lodebar não é assim, então, de qualquer maneira. Para sair de lá teve muita coisa acontecer. Houve uma perseverança. Como é que você vai sair de Lodebar se você não persevera? Como é que você vai sair de lá? Não tem como. Para você sair de Lodebar, persevere na presença de Deus. Porque a palavra diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E pode ter certeza de que Deus prometeu, Ele vai cumprir. No tempo dele, na hora dele, porque Ele sabe todas as coisas. A promessa de Deus na minha vida é que ainda não cumpriu, mas eu sei que eu não vou morrer sem que ela se cumpra. Mas não vejo como diz: eu tenho promessa de Deus e não vou morrer, vou viver de qualquer maneira. Cuidado, meu irmão. Cuidado, não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira. Você vai morrer. Você vai morrer com promessa em tudo. O Senhor só vai cumprir a promessa dele na minha e na tua vida se nós for fiel a Deus. Nós obedecermos a Ele. Aleluia, Deus! Fazer o que nós queremos. Se fosse fazer, eu não estaria nem aqui. Mas quando você é obediente, você tem que obedecer à soberania de Deus. Aleluia! Meu Deus! Irmãos, aleluia! Aquele câncer não me venceu. Lodebar não me venceu, não me amarrou, não me segurou. Porque o Senhor cumpriu a sua palavra. Quando Ele disse que a tua enfermidade não era para isso, não era derrota. Satanás disse: agora você está aí, com esse campo, teu sonho, a tua promessa lá que você prometeu para a tua Dindinha lá. Dindinha, irmãos, para nós Catarina, alemão, significa avô e vó. Dindinha e Dindinha. Você prometeu, porque tem um lado, irmãos, que eu fui criada, mas quem me pegou no colo pela primeira vez e me levou para a casa dela foi o meu avô e a minha avó paterna. E sabe o que eles eram? Cristãos. Aleluia! Eles eram crentes. Aleluia, meu Deus! Irmãos, o valor de você apresentar uma criança para Deus. Eu tenho certeza que a minha avó chegou e disse assim, a minha tia disse assim: Senhor, essa minha netinha não. Pai, a mãe, não vou criar ela, pai. Mas eu não sei quanto tempo eu vou viver, como o meu avô viveu tão pouco tempo. Quando eu tinha 6 anos, ele faleceu. Senhor, mas cria ela é tua. Faça dela uma missionária, faça dela uma serva tua, faça dela alguém para ti, Senhor. Mas você cuida, pai. Pois fica no acidente. Eu vou ter enxergar para lá, porque Deus estava cuidando de mim. Aleluia, meu Deus! Eu estava no mundo. Porque com 6 anos de idade, quando meu avô faleceu, a outra, minha avó, macumbeira, cheia de tranca-rua, cheia de coisas que não agradam a Deus, vem e me leva para casa dela. Irmão, o inimigo sempre quer roubar teu sonho. O inimigo quer sempre atrapalhar os projetos de Deus na nossa vida. Só que ele não atrapalha, irmão. Porque no momento certo Deus age, né? No momento
o Senhor, Ele vai lá e resgata você. O Senhor não impediu que Daniel mexesse até agora, mas olha agora o Senhor arrancou Daniel. Sabe, essa luta que você passa é experiência para a tua vida. Essa luta é para que você possa ter experiência e intimidade com Deus. Janara, tu fala assim porque tu não sofre. Ah, meu irmão, vocês não sabem nem o que eu tenho passado. Se vocês tivessem ideia de tudo que eu já passei e que eu não sei ainda que eu tenho que passar, mas eu sei que eu tenho Deus que cuida por mim. Porque se Satanás pudesse me matar todos os dias, ele faria isso. Mas eu sei, a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor acampou seus anjos ao redor do meu bem e o livra de todo o mal. Naquele momento que eu não aguento, eu olho para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e o mar. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que o Senhor nos socorre. Irmãos, menos de 6 meses eu passei por tanta coisa. O inimigo tentou assim, de uma forma assim, tão tamanha, acabar comigo. Mas quem me manteve foi o Senhor. E é o que me manteve. Não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é o teu problema. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que se eu venci, você vence também. Porque o meu Deus é o teu Deus. Quando Jesus morreu por mim, por ti, ele sabia do teu problema. Só que não passa. Não fique calado. Não passa. O povo dizia para os cegos: fique calado aí, não fale nada. Fique calado. Não importune. Clame ao Senhor. E quando ele perguntar, você vai ter que falar, porque ele perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? Imagina que você ora, mas não pede para Deus exatamente o que você quer. Peça exatamente o que você quer. Você não fique dando volta, porque o Senhor conhece o teu pensamento. Vai logo direto: Senhor, que eu veja aquilo que o cego disse. O Senhor sabia que ele era cego, imagina se Deus não foi saber que aquele homem era cego. Mas ele precisava pedir. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra. Com permissão do pastor, eu queria orar pela igreja. Eu queria sair de Lodebar. Venha bem à frente. Esse milagre não tem poder nenhum. Porque chega um tempo que as pessoas aí, eu já vou avisando. Tinha um tempo que muitas pessoas queriam fazer coisas, tocar em mim, por causa do que aconteceu na minha vida. E eu tive que dar uma... Mas eu não tenho poder nenhum. Eu não faço nada. Mas eu conheço um que faz, que é o nosso Deus. Se tu tiver, e se tu tiveres fé, que também não vai adiantar nada você orar e não tiver fé. Porque se tu tiveres fé como um grão de mostarda, direito esse monte de transporte para outro monte, ele vai transportar a tua vida. Porque Deus faz. Porque eu creio no Deus que faz, e Ele faz o impossível acontecer na nossa vida. É verdade. Porque Ele fez o impossível acontecer na minha vida. E Ele fará na sua. Aleluia. É só você crer e acreditar no Senhor, no sobrenatural de Deus. Ele vai fazer e você vai sair de Lodebar. E você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar como Miriam cantou. Louva ao Senhor. Comece a agradecer. Muitas
às vezes nem é pedir. Começa a agradecer. Começa a agradecer. É isso, meus irmãos, que eu fiz quando eu estava no canto no hospital. O que eu fazia lá no hospital? Meus irmãos, eu precisei passar pelo câncer. Você está maluca, missionária? Não, eu precisei. E louvo a Deus por isso. Porque senão eu não conheceria a palavra de Deus. Porque eu não conhecia nada da palavra de Deus. E era o tempo que Deus me colocou lá para ler a palavra dele. Então o que você vai fazer no hospital deitado? Dias e dias e dias e dias e noites. Se alimentando da palavra. Eu tomava café de Bíblia, almoçava a Bíblia, jantava a Bíblia e fazia lanche de Bíblia, fazia cafezinho de Bíblia e assim eu fiz. Para conhecer as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna, porque são elas que me testificam. Se você não examinar as Escrituras, você não vai conhecer a vida eterna. Porque ela é o caminho, a verdade e a vida. É a palavra que nos leva para o céu. É a palavra que nos exorta, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos transforma. Então, busque a Deus. Mas busque o conhecimento da palavra de Deus. E você sai do Lodebar. Você canta o hino da vitória. Você vai cantar que vai comer na mesa do rei. Você vai estar lá na presença do rei. E Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Você pode ter certeza. Eu não sei o que você veio buscar. Mas se você veio buscar uma vitória, o Senhor tem vitória para te dar. O Senhor tem bênção para tua vida. E o Senhor pode fazer o sobrenatural na tua vida. Ele pode trazer teu filho que está na droga. Ele pode trazer teu marido que está lá. Ele pode trazer a tua família. Jamais você tem todos os teus irmãos da tua família crente. Olha, irmão, eu sei, eu tenho um irmão e ele ainda não aceitou Jesus. Mas eu creio que no dia certo, na hora certa, o Senhor trará. Assim como me trouxe. Eu creio e confio no Senhor. Se Ele está determinado para salvação, Ele será salvo. Nem que vai morto de suspiro, Ele vai invocar o nome do Senhor e vai ser salvo. Porque assim que é a palavra de Deus. Eu vou entregar o microfone ao pastor, eu vou descer com a permissão do pastor para orar pelos irmãos. E gostaria que o pastor fizesse oração com a igreja. Glória a Deus!